Olá, bons ventos a todos que estão me ouvindo. Bom, hoje mais um episódio do podcast Reset Humano. Quero apresentar para vocês uma participação que eu tive numa live, onde o tema era diversidades na vida e na montanha, com um grande amigo meu, cinegrafista, documentarista de natureza, que é o Lawrence Waba. Espero que vocês gostem. Fred, para começar, você nasceu no Chile, se identifica como montanhista sul-americano, mas a gente tem o hábito de chamar o pessoal de alpinista. E quando eu tive lá na Argentina, o pessoal não gosta, né? Então, explica pra gente que papo é esse de alpinista. Cara, é muito didático, é muito simples. Aliás, é bem reflexo da nossa cultura de montanha no Brasil, ainda que está em desenvolvimento, né? Mas no Chile, tanto quanto na Argentina, no Peru, se for para o Equador, para esses países, quem pratica montanhismo nos Andes é andinista. Quem pratica montanhismo nos Alpes é alpinista, entendeu? Então a explicação é muito simples, não tem muita loucura, vai. Mas eu vou complicar a coisa. Você, no seu caso, então, vamos lá. Tem o francês e tem o chileno, então você é um alpiandinista? Pode dizer que é um alpiandinista, pode ser. Tá no DNA, então a gente acaba... No resumo das coisas, pra ser sincero, eu até prefiro montanhista do que andinista ou alpinista, porque montanismo é quem pratica montanha, essa relação com a montanha. Então, tanto se é Alpes, se é Himalaia, se é os Andes, entendeu? Ou os Pirineus, vai. Qualquer montanha. Agora, Fred, a gente estava conversando, né, um pouquinho antes da live, hoje à tarde estava batendo um papo, e a gente viu quanto as religiões tem de simbolismo nas montanhas, né? Buda, mais famoso de todos, Moisés subiu o Monte Sinai para receber de Deus os 10 mandamentos. Buda se retirou numa caverna nas montanhas para chegar na iluminação, no estado lá do Nirvana. Eu não entendo nada do islamismo, mas tem aquele papo de Maomé e até a montanha. Afinal, o que tem de tão sagrado nas montanhas? Olha, eu acho que assim, é uma pergunta simples, mas profunda, né? Eu vou te falar. Eu tenho o hábito de falar que quando eu vou para a montanha, eu não vou simplesmente para conquistá-la. Ela, na verdade, me conquista, né? E quando eu tô lá, seja independente no topo, ou quase no topo, ou num campo base, eu falo que converso com Deus, né? Eu acho que essa relação é muito intro, né? Muito intimista, é muito forte, é uma conexão contínua. E quando você está lá, você se encontra. No meu ponto de vista, na minha opinião, é onde eu mais desenvolvi meu lado espiritual e conversar com meus antepassados, né? E com o próprio Deus, que aí independe qual seja, cada um tem o seu adequado. Eu com certeza, eu diria para você, é porque lá a gente tem uma conexão muito profunda com a gente e com a criação, entendeu? É que é parecido com o que eu vivo no mar, né? Tem até o mar é mágico, cara. Que fala que o homem é um bicho estranho porque ele adora um Deus que ele não vê, mas ele destrói a natureza que ele vê sem perceber que a natureza que ele vê é fruto desse Deus que ele não vê. Quer dizer, é a energia da criação. Aliás, entre nossos convidados entrou o grande Branco, piloteiro do Pantanal, o homem que legal. Filmar um deles, um grande amigo entrou aqui para a gente, vai entender tudo que está falando, essa conexão com a natureza, né, Fred? Agora, a montanha tem ainda aquele lado do perigo, do risco. Como que você faz para enfrentar? Porque no seu trabalho, inclusive, você guia, assim como esse meu amigo, o Branco, leva o pessoal de barco para ver as onças e tem que tomar uns certos cuidados. Você guia pessoas normais, comuns, empresários, etc., para fazer escaladas. Como que lida com essa questão do perigo e do desafio pessoal de cada um? Olha, só para concluir, retomar a tua penúltima pergunta, o ser humano ele esquece, sabe o que, Lawrence? Que a gente é natureza, a gente não pode se tirar fora disso.
Ou seja, o meio ambiente e você é a mesma origem de vida, né? Bom, voltando à pergunta. Químicos, né? Exato, entendeu? Bom, voltando à sua pergunta. Eu sempre falo que eu levo pessoas para a montanha e o meu trabalho não é voltado para viagens, e sim para sonhos, né? E essa relação com você mesmo e com o lugar, né? Como eu acabei de falar, nós somos natureza. Quando você, natureza, vai para a natureza, o que você acha que acontece? Um reencontro. E nesse reencontro é que começa a conexão. Né, da religião, religar, né, você tem esse encontro com a natureza. Outra presença ilustre acompanhando a gente é o querido Coronel Rabelo, lá da Serra do Molar, que são as montanhas, né? O Pantanal é uma grande bacia e termina nessas montanhas que fazem a cadeia de montanha que depois vai para a Bolívia. Você, como montanhista da América do Sul, nascido no Chile, mas que vive há muitos anos no Brasil, você já escalou em quais países, em quais montanhas? Olha, eu já escalei, na verdade, assim, a Cordilheira dos Andes praticamente inteira. Eu, desde moleque, levantei um sonho, e tem muita influência do meu pai, que falava e valorizava muito a Cordilheira dos Andes, e os indígenas, né, dos Andes, o povo nativo, e para mim sempre foi um sonho assim, eu quero crescer, e eu morava aos pés de Santiago, imagina, em frente da minha cara tinha o Plomo e tinha a Serra de Ramon, que eu chamo de Serra de Santiago. Então, meu sonho sempre foi assim, bom, eu quero escalar, subir ou andar, viajar da ponta de Navarino até a Venezuela. E eu digo para você, já tive de ponta a ponta, no Pico Humboldt, na Venezuela e no Bolívar, até na Serra de Lindenmayer, na ilha de Navarino. Ou seja, passei pela Argentina, passei pelo Chile, morei inclusive nesses países, morei na Bolívia, né? Tenho uma paixão e uma relação profunda com o Peru, meu país espiritual, né? Onde tem os melhores montanhistas, passei pelo Equador e Colômbia, aí foi embora, entendeu? Até a Venezuela. Agora você veio para o Brasil, que é mais plano, né? Uma coisa curiosa também daquela nossa conversa que a gente estava tendo antes da live, é que a grande maioria desses países que você citou, Equador, Peru, Bolívia, tem os povos da montanha, né? São povos milenares, que são espécies de guardiões daqueles santuários. Verdade. Que conhecem do vento, das plantações, dos produtos naturais da montanha, como a quinua, que hoje é a maior moda aqui no Brasil, como superfood. Então você tem aquele povo que está há milhares de anos guardando esse conhecimento. Mas o nosso Brasilzão, além de ter montanhas menores, ele não tem assim um povo, uma tribo indígena, um povo assim da montanha, tem? Olha, eu vou te dar uma visão muito particular, tá? Uma opinião muito pessoal. Eu, assim, é verdade, eu tenho uma relação muito profunda com o povo andino, o povo nativo, né? É emocionante para mim, a sensação que eu tenho que eu já vivi ali outras encarnações. Mas vou te contar uma história. No Brasil, eu acho que o povo que mais me lembra isso pela cultura, nós não temos realmente montanhas de 3.000, mas nós temos montanha, nosso montanhismo é verde, né? Ele é tropical, mas o pessoal de Minas, aquele pessoal da Serra da Mantiqueira que mora ali, ele tem uma cultura própria, e se você, quando passa por uma casinha que está lá no alto da montanha, e você conversa com esse nativo, você encontra uma relação de sabedoria e de cultura local. Então, eu acho que o povo que mais se assemelha, e eles contam histórias e lendas do lugar, daquele lugar específico. Então, eu diria que o povo que mais se assemelha, eu acho que próximo disso é o povo mineiro, e principalmente naquela região da Serra da Mantiqueira, sabe? Papagaio, São Lourenço, e aí vai até mais para frente, até Lavra, apesar que a Mantiqueira entra em São Paulo também, mas essa região para mim é muito particular. O pessoal está falando aqui também do povo de Serra Negra. Agora me diz uma coisa, Fred, você guia grupos de pessoas comuns, até eu, por exemplo, poderia ir num grupo teu, para escalar montanhas. Dentro do Brasil, quais seriam essas principais montanhas, esses principais destinos onde você guia o pessoal, cara? Olha, eu faço um trabalho de iniciar brasileiros em montanhismo no Brasil e iniciar em alta montanha depois, aí na Cordilheira dos Andes, e começo sempre no Brasil, por que região? Pela região da Mantiqueira, né? Apesar que nós temos a região perto do Paraná, que é excelente também, perto do Pico do Paraná. Aliás, para mim, um dos picos mais bonitos do Brasil. Então, eu uso muito... Valdemar Miklevich também. Exato.
exato. Essa região aqui da Mantiqueira, Serra Fina, Itatiaia, Serra dos Órgãos, que para mim é a mãe do nosso montanismo, né? A terra do Mozart Catão. Aliás, um dia a gente se encontra, né? Então, nós temos boas montanhas, nós temos bons lugares. Então, eu diria para você, a região da Mantiqueira, essa região do sul do Paraná, né? Perto de Curitiba, e a região do Rio, na Serra do Papagaio, putz, tem uma cultura de montanismo bem acentuada ali, né? Serra do Papagaio envolve aquele trecho de Petrópolis, Teresópolis, não? Não, Serra do Papagaio fica aqui na região de Airuoca, né? Ah, tá, é divisa Rio com Minas, né? Isso, perto de Baipendi, né? Airuoca. Lá perto também tem a Chapada das Perdizes, que é próximo, que dá para fazer. Ou seja, são regiões que a gente consegue praticar, né? Itatiaia fica em frente a Itamonte, na divisa Rio-São Paulo, né? Serra Fina fica no triângulo entre Rio, São Paulo e Minas. Nós temos o Pico dos Três Estados, nós temos o Capim Amarelo, nós temos o Cabeça de Touro, nós temos a Pérola Mina, nós que ficamos junto, o Pico do Lupo, né? Pico do Lopo já é uma região da Mantiqueira um pouco mais próxima aqui na divisa extrema, né? Aí perto de Joanópolis, vamos chamar. E Fred, e a Amazônia, o Monte Roraima? Já foi? Olha, eu acho lindo, acho um paraíso, um chapadão, uma viagem no tempo, conheço, é um lugar mágico, mas assim, eu considero mais um chapadão do que uma montanha, mas isso é ponto de vista, isso não tem verdade absoluta, não tem, não tem regra geral, nada, né? É um lugar mágico, viu? Um lugar realmente muito bonito. Eu considero assim, volta no tempo para mim, rapidinho ali. Me diz uma coisa, Fred, você se identifica, eu vi até no seu site, como um coach de montanhismo. E recentemente o termo coach meio que banalizou um pouco. Eu queria que você me explicasse o que quer dizer um coach de montanhismo. Olha, é fácil. Bom, não é conhecido todo mundo, né? Rotular coisas e criar moda em cima de rótulos é comum no ser humano, né? Eu acho que, assim, apesar de banalizado, eu não cultuo muito, nem inclusive o sentimento de banal. Eu acho que você é coach porque você ensina, porque você dá dicas, porque você orienta, porque você é praticamente um treinador, né? Da prática do que você ama. Então, cara, eu sou apaixonado por montanha, apaixonado por pessoas. Então, e eu gosto de passar esse conhecimento, gosto de passar essa sabedoria e não consigo passar quieto quando alguém me procura para aprender algo. A gente tem que multiplicar esse conhecimento para deixar legado. Então, o coaching de montanha, né, vamos traduzi-lo, né, um treinador de montanha, é muito mais que simplesmente uma atividade física lá. É a cultura, é a conexão, é o respeito, é a educação do lugar, né? Você tentar levar a pessoa para se entender, se encaixar, como nós falamos, se reconectar. Eu chamo ultimamente de se resetar, para você reinicializar seus hábitos, né? Nesse lugar que para mim é sagrado, que é a montanha. Oi, olha que legal, Fred. Enquanto a gente conversa, tem gente da Amazônia falando do Pico de Neblina. Legal, gente, Pico da Neblina. Gente falando de Navarino, que quer ir com você para Navarino. Mas aqui, ó, a Carolina falando do Agulhas Negras, falaram da Serra Fina, a Camila Scarpa falando do Monte Roraima, o Rica falando de Marins e Itaguaré, né? Então, quer dizer, a gente tem aí uma variedade de montanha. Para quem está falando que o Brasil não tem a cultura da montanha que está falando, eu estou vendo que existe uma paixão, né? Então, o que eu queria dizer é o seguinte: por exemplo, se eu, Laurence, que sou um cara do mar, mas eu tenho essa relação parecida com a que você tem na montanha, né? Sempre que eu vou entrar no mar, eu peço licença, eu tenho aí Faço a mesma coisa. Você tem os seus da montanha. Quando você leva um cara que nem eu, por exemplo, eu não tenho habilidade técnica, já fiz rapel, mas eu não sei fazer crampon, enfim, não tenho as habilidades técnicas de andinismo, de montanhismo, de escalada mesmo, né? Eu sou apto para viajar com você, e se eu vou numa viagem dessas, que tipo de atividade que a gente vai fazer para aprender a ter essa conexão espiritual, né? Por que não? Essa conexão espiritual com a montanha.
Olha, o primeiro passo, Waba, é ter a atitude, né? E combinado com a atitude é você sonhar. Se você não sonha, você não se movimenta. O ser humano povoou o planeta a pé, não foi de carro, nem de 2 rodas, né? Povoamos o planeta a pé, Waba. Sabe o que é isso? De ponta a ponta. As intempéries, o calor do deserto, o frio do Ártico, a altitude das montanhas, o alagado, né? Impressionante. Com certeza. Muito adaptável. Então, a partir do momento que você sonha e tem atitude, e hoje em dia fica muito fácil você procurar um bom profissional. Procurar um bom profissional, a primeira avaliação que você tem que fazer, Waba, é se autoconhecer. Estou realmente em boas condições para praticar esse esporte? Né? É aquilo que eu chamo de autoconhecimento. Se você se conhece e entende que sim, ótimo. Você não precisa saber tudo. Por quê? Um profissional, como no meu caso, ele te empresta o conhecimento técnico, onde você vai aprender, né? Mas você tem um bom preparo físico, tem um bom condicionamento mental, né? Essa união, dificilmente você não vai para frente, você dificilmente não evolui. Então, eu diria para você... Adaptando aqui para a atividade que eu tenho familiaridade, que é o mergulho, a gente fala assim, qualquer um pode praticar o mergulho. Numa aguinha rasa, num lugar abrigado, uma pessoa... Tem até o programa do batismo, que é como se fosse o voo duplo do paraquedista, né? Um instrutor te leva, e aí você faz aquele basicão, até 8 metros de profundidade, tal, respira embaixo da água, vê os peixinhos. Aí, à medida que vai surgindo o seu interesse, você vai se qualificando, fazendo os cursos de especialidade, fazendo, enfim, mergulhos guiados, até que você passa a ter autoconfiança e autoconhecimento para poder fazer os seus próprios mergulhos. Eu imagino que na sua atividade também, né? Quer dizer, você não vai pegar e levar um empresário de São Paulo para subir o Aconcagua, mas não. Tem programas igual o batismo do mergulho, por exemplo, o pico que nós fizemos em Extrema, praticamente qualquer um pode ir, né? Sim, tem. Sabe que tem? A partir daquilo que eu estava falando, você tem condições, se contratou um profissional, o que eu faço? Uma pessoa que me procura como um sonho para o Aconcagua, eu preparo ela, né? Então, eu vejo as condições reais dele e encaixo nas condições evolutivas. Por exemplo, um Aconcagua tem quase 7.000 metros. Então, eu faço uma serra fina, eu repito uma serra fina, faço uma serra dos órgãos, uma serra do Papagaio. Para quê? Para condicionar ele mentalmente, para reconhecer o ambiente como normal, montar uma barraca, tomar uma chuva, passar calor e etc. Quando eu inicio em alta montanha, eu levo sempre ele para quebrar uns 5.000 primeiro. Seria a prática como batismo em alta montanha. Quebrou 5.000, às vezes eu recomendo, refaça, repita, 5.500, 5.800, tá? Para depois você quebrar uns 6.000. Quebrou os 6.000, aí sim. Aí eu diria para você, normalmente quem quebra os 6.000 para cima, com certeza está apto a atingir uma montanha de 7.000 como a Aconcagua quase, né? Então, assim... Fred, só uma coisa, você está falando dos vários números, 5.000, 6.000, mas uma coisa que eu noto em você, que eu admiro muito, é que você não tem esse caráter competitivo, né? Eu quero bater o recorde, eu quero subir no Everest. Até você está conversando que você não tem essa atração tão grande pelo Everest, você prefere os lugares não comerciais, por assim dizer, né? Qual que seria a diferença do montanhista mais, assim, vou chamar de espiritual, que nem você, ou do montanhista mais competitivo, não sei se tem um nome, atlético, enfim, que busca colecionar recordes? Olha, eu gosto de separar assim, eu acho que não tem assim qual é o melhor e qual é o correto, qual é o certo. Eu acho que aí é ponto de vista e cada um se entende e se conhece como acha adequado. Eu costumo separar assim, o montanhista espirituoso, o montanhista talvez com um ego mais avançado, que não é problema, né? Um alto ego, vamos chamar. Eu não sei, talvez tenha um que reúne os dois, e eu me encaixo nesse, porque eu acho que eu sou um cara espirituoso, mas muito competitivo. Eu sempre fui muito competitivo, Waba, comigo mesmo. Meus recordes são importantes. Eu não subo a montanha mais alta para dizer para o mundo inteiro que eu subi a montanha mais alta. Eu gosto de ir para a montanha mais alta porque ela me chamou, e qualquer montanha mais baixa. Eu vou te falar, vou te confessar, eu tenho mais fascínio de ir para um Chopicalque no Peru, um Alto Amayo, que não tem nem 6.000 metros, né?
mas é altamente técnica, né? Ou Marmolejo, que tem 6.000 e pouco, né? Que são montanhas técnicas, não tão altas, mas são o quê? São intimistas, são desafiadoras. Eu quero entender essa relação com esse lugar, né? Eu sou fã de qualquer montanha, seja lá qual for, mas meu fascínio sempre foi, de verdade, a América do Sul. Ah, você pretende ir um dia para o Everest? Olha, não vou dizer que não, porque montanha é montanha, mas quando eu for, não vai ser para gritar para o mundo ou algo do gênero que eu cheguei no cume do Everest ou algo do gênero, e sim mais pela minha satisfação pessoal, entendeu? E uma coisa que eu percebo, que eu vejo assim também no mergulho, é que você é um explorador, um expedicionário, como eu sou no mar. Exato. Então é muito diferente. O Marcelo Scaff, que está nos acompanhando junto às nossas paixões, porque ele é também mergulhador e escalador. Mas é que eu acho assim, uma coisa é você ir numa operação comercial, por mais complexa que seja, você tem os Sherpas carregando as coisas, você tem uma tábua de entrada, horário de saída, tem o problema do lixo, que o documentário que saiu no off da minha amiga Mariana mostra bem. Quer dizer, vira uma estrutura comercial, você paga um ingresso e ser guiado até lá em cima. É muito diferente até de pegar uma montanha mais baixa, mas onde você é um verdadeiro expedicionário que tem que estudar a montanha, traçar a sua logística, montar a equipe que vai levar comida, as barracas. Acho que é muito mais desafiador e muito mais expedicionário, não é, Fred? Olha, Waba, eu não sei se eu acho que ambos são experiências incríveis. Tá? E eu gosto de separar as experiências assim. Hoje em dia a gente tem o montanhista, o cara que tem a filosofia de vida com a montanha, é um cara que tem uma relação mais íntima, mais profunda com o lugar. Ele não está preocupado com o recorde, ele está preocupado com a jornada que segue ele, né? Hoje em dia a gente tem a Concagua, tem Everest, que você vê várias pessoas que nunca fizeram várias montanhas, porque não são montanhistas, eu as considero como aventureiros, que não tem nada que eu não qualifico como pior, tá? Simplesmente são características. O montanhista não, ele tem uma relação mais íntima, mais profunda com o lugar, ele cultua estar lá, ele cultua olhar aquele lugar, ele cultua ter uma relação íntimo com ele e com a criação, né? O aventureiro, o cara que vai hoje para uma Concagua, que paga uma estrutura ou algo do gênero, ele consegue, por exemplo, os 7 cumes, ou um topo da América, topo sei lá, do mundo, algo do gênero, ele busca, acho que mais uma competição com ele, que está válido, né? A diferença, eu acho que assim, quem pratica montanhismo é um cara que tem uma relação mais estreita com o lugar, com a montanha, né? E o aventureiro não, ele está atrás de uma experiência, porque o cara ele às vezes ele faz trail, ele faz, sei lá, mergulho, ele sobe montanha, ele faz rapel, ele faz bike, é um poliesportista, que também é fantástico, né? Eu ouço você falando, me lembra um pouco a questão do surf. Você tem atletas fenomenais como o Gabriel Medina, como o Ítalo, como esses competidores que são mega surfistas, mas o objetivo deles é conseguir mais pontos, a manobra que vai dar mais pontos, mais resultado, e vai ser um atleta campeão do mundo com uma habilidade incrível. Mas você tem aquele surfista raiz, aquele que viaja o mundo atrás da onda perfeita, porque quer ter a conexão com a energia do universo. Isso. E é parecido isso com a montanha. Deixa eu te fazer uma pergunta, Fredão. Tem algum pico, alguma via que você foi o primeiro cara que você desbravou junto com uma equipe, lógico, mas que você fez a primeira vez que tal via foi feita? Cara, pico... Nunca fui muito fascinado por isso, mas pode dizer o seguinte, eu sou um dos pioneiros a ter entrado na ilha de Navarino e explorar a cordilheira de Navarino. Antes de brasileiros, inclusive antes de ser aberto lá. Né? Tive uma época lá com uns amigos. Desculpa a minha ignorância, mas onde é Navarino? Navarino é a última ilha da América do Sul. É uma ilha chilena, ela fica em frente ao Ushuaia. Perto do Estreito de Beagle ali? Sim, exatamente no canal de Beagle, né? E riquíssima história. Quando eu fui para a Antártida, o Amir estava na Antártida, eu fui com um navio russo, encontrei ele, legal. 25 dias filmando, e na volta nós voltamos por esse estreito, né? Que tem até um certo entrevero entre os seus o chilenos e os argentinos, mas é uma região
de uma beleza estonteante. Você falou que sua mãe é da Patagônia. A Patagônia chilena é um dos lugares mais belos que eu já vi no mundo. Torres del Paine, aqueles pumas, aquele visual das montanhas vermelhas, é uma coisa... não tem palavras para dizer, né? Como é que é o teu país. Eu sou apaixonado. Ó, Patagônia, a gente fala que Patagônia é terra de pioneiros, né? Só para concluir Navarino, pô, Navarino é um lugar assim, Darwin passou por lá, e Darwin passou por lá quando eu tinha 20 anos, com o capitão Fitzroy, né? Ou seja, e depois ele voltou, ou seja, é histórico, né? Bom, Patagônia é Patagônia, né? Em Navarino eu tenho algumas rotas que ninguém fez, trabalhei umas rotas lá para o governo, ou seja, posso dizer que isso é pioneiro, né? E Patagônia, como eu disse, é terra de pioneiros, terra que enfrenta o povo, enfrenta vento, o chuva, a nevasca, seja ela no inverno, seja ela no verão, seja em qualquer época. A gente tem um ditado muito forte lá na Patagônia, que é o quê? Hay que luchar sempre, hasta el final, hasta el último suspiro, não? E a minha mãe nasceu na ilha de Chiloé, que é uma ilha também histórica, a Ilha das Bruxas, né? Uma ilha mágica, uma ilha cheia de lendas, linda, né? Não sei se você conhece essa região. Sim, é dos Patagônios, né? Chiloé. Eu tive lá próximo de lá naquela colônia dos pinguins, dos pinguins grandes, lá esqueci agora o nome, porque tem um imperador que é o pinguim rei. Tem imperador. Que voltou a ocupar aquele extremo da Patagônia próximo de Chiloé. Inclusive, eles tinham fotos históricas dos apetrechos dos índios, dos Patagônios, né? Aquele tipo de raquete que eles usavam para andar sobre a neve. E outra coisa, é uma região muito inóspita, né? Onde você sente demais a força da natureza. Eu lembro que o meu guia falou: acá tenemos las 4 estaciones del año en el mismo dia. E 15 minutos. Em 15 minutos, aqui na rádio, que faz 5 minutos tudo pode mudar. Exato. Na conversa do vento na cara, né? E do poder Putz, do vento cara. na Patagônia. Quer dizer, gente, é tão forte o vento que tem lugar que se abrir a porta do carro, se abrir no sentido do vento, o vento arranca a porta, não é isso, Fred? Olha, você sabe que você falou do vento, e o vento é fortíssimo lá mesmo. Para mim, o vento tem uma simbologia muito forte, né? E eu gosto disso numa montanha ou na Patagônia. Aliás, tem uma expressão que eu uso muito desde moleque, era brincadeira de criança, que é o bons ventos, né? Porque sabe por que eu me sinto com os bons ventos? Me sinto sendo purificado, sendo limpo, saca? Então, para mim, isso é muito forte. Patagônia é sinônimo de vento, né? A gente pode dizer claramente isso. Impossível você ir lá e não sentir o vento. Quem não gosta de vento, pessoal, não vá para lá. Bons ventos te levem, né? No mar, né? Com certeza. Ô Fred, olha só, eu tenho algumas perguntas, pessoal, já vou fazer as perguntas de vocês, tá? A Ellen tá perguntando, mas antes das perguntas do pessoal, só pegando um link, a gente falou da força do vento, da força dos elementos da natureza, que quando você tá lá na montanha, você vê como você é pequenininho frente a todo esse poder. Só que agora, o inesperado do inesperado fez a porcaria de um vírus muito menor do que a gente, minúsculo, dar uma porrada no nosso ego e mostrar que a gente é menor ainda. E esse vírus minúsculo, invisível, nos botou de castigo dentro de casa. O tema da nossa live é essas adversidades e expedições na vida. Antes de eu continuar com a pergunta do pessoal, eu queria saber como você, que é um cara que está acostumado a estar com o céu aberto e horizonte, está lidando com essa questão da pandemia e o que você traz de aprendizado das dificuldades do andinismo, do montanhismo, para enfrentar essa situação que todos nós agora somos obrigados a enfrentar. Olha, eu digo para você, eu terminei a minha temporada de fim de ano, normalmente termino em março, né? E tinha acabado de voltar de uma temporada fantástica, com cume no Vulcão São José, com clientes de Navarino e outras montanhas. Cheguei, fui para a jornada de montanismo no Rio, né? Sensacional também. Voltei e aquele baque, né? Tudo fechado. Primeiro momento para mim, eu confesso que pegou. Mas como no montanismo a gente pratica uma coisa que é protocolo, pelo menos comigo, e eu multiplico isso, a primeira coisa quando você enfrenta uma situação inesperada que você faz, você reconhece a situação.
você olha, observa, reconhece, assimila para você essa situação. Então, eu levei mais ou menos um mês fazendo esse processo. Até me convidavam para fazer lives, mas não me achavam em condições de fazê-las. E a partir do momento que eu me senti, bom, já entendi inclusive qual é a minha missão agora na pandemia, né? É multiplicar um pouco de sabedoria, é multiplicar um pouco de conhecimento, é multiplicar positivismo, é conversar com meus amigos, conversar com clientes que viajam comigo, como eles estão, né? E o grande aprendizado, um dos grandes aprendizados que eu pratiquei, eu acho que foi o quê? É praticar a amizade. E a principal amizade, Uala, é com você mesmo, né? Se gostar mais, se conhecer mais. Não que você não se goste, mas se gostar, inclusive, nessa condição. E aí você pratica o quê? Eu tenho praticado muito tolerância, né? Eu gosto muito de falar, cara. Uma mistura italiana aí, imagina, espanhol, etc. E tenho tentado ouvir mais, cara. No Brasil, falar não é problema, né? Não, e tenho tentado ouvir mais, cara, e falar menos. E é um exercício contínuo. Tenho ouvido mais um pouco a minha filha, meus filhos, de alguma maneira. Tenho tentado aplicar um outro olhar para a família, para os amigos, para o mundo. Outro dia eu acordei e comecei a ouvir música clássica. Você sabe há quantos anos eu não ouvia música clássica? Sei lá, eu nem lembrava mais. Cara, foi maravilhoso. Eu até agradeci aquela coisa, pô, você começa a achar, pô, obrigado, pandemia. Ou seja, essa situação intro, né, aliado com o conhecimento de saber enfrentar situações críticas, isso casado me trouxe uma sensação que hoje em dia me sinto muito confortável, fortalecido. Não me incomoda ficar em casa. Eu saio raríssimas vezes. Saio somente para comprar algo e voltar, né? E digo, fique em casa até tudo se normalizar, né? Eu estou na mesma situação que você e, de novo, a gente fala do mar e da montanha e como as coisas são semelhantes. No mergulho, é lógico que você tem menos tempo, você está embaixo d'água respirando, mas você faz qualquer dificuldade que você tem, pare, pense e aí aja. Né? Que é a mesma coisa que eu reconheça. É lógico que eu não tenho um mês embaixo d'água. Se eu me enroscar num cabo, eu tenho que parar, entender a situação e achar uma solução. Mas não sair fazendo a coisa sem pensar e correndo. Eu concordo 100% com você. Agora, é uma dificuldade, né, ficar preso. Eu hoje mesmo tive o privilégio, fui buscar meus filhos que estavam com a mãe lá no interior, e hoje eu fiz uma trilha, quem quiser depois dar uma olhada no stories. Delícia! E nós abraçamos um jequitibá de 300 anos. Eu volto muito energizado, e agora eu estou pronto para ficar no apartamento mais um tempo. E é o tempo necessário, até porque a gente gosta demais de viver e tem que fazer de tudo para continuar vivo e respeitar também os profissionais de saúde, os protocolos, enfim, para tentar curar essa pandemia. Mas você acha que tem mais algum ensinamento em termos, por exemplo, você está escalando uma montanha, você monta toda uma expedição logística, vai lá com comida, com guia, com trilha, chega na cidadezinha, na base da montanha, vem uma tempestade, puta, não dá para subir, tem que esperar não sei quanto tempo. Isso é um pouco comum, né? Porque a gente tinha tantos planos. Eu em maio ia estar na Indonésia, em junho na África do Sul, agora em julho estava indo para o Pantanal com os meus filhos. Tinha um monte de planos e, infelizmente, eles têm que ser adiados. A gente tem o caminho de ficar lamentando, dando murro na parede, eu tenho o caminho de tentar se reestruturar e esperar o momento certo de realizar o sonho. Você não acha que isso é comum com a organização de uma grande expedição de montanha? Não, com certeza. A gente é muito... Você sabe que eu dou treinamento, inclusive, disso, né? Para corporativo. Eu falo sobre planejamento, né? Você se planeja a vida inteira. Perfeito. Pô, planeja aquilo. Eu quero ser isso, aquilo, outro. Uma expedição não é muito diferente. Mas sabe o que eu falo sempre, Waba? Eu falo, a gente tem que se planejar para dar errado. Você fala, pô, que loucura, cara. Como se planejar para dar errado? Sim, sabe por quê? Quando você se planeja para dar errado, o que acontece? Você já tem na mente um condicionamento de que o que fazer, como fazer na situação 1, ou 2 ou 3. Não tenho nenhuma das 3 situações planejadas, como aconteceu agora, né? Eu tive que reinventar, na verdade, uma nova forma de viver e de lidar, onde o meu dia é preenchido um dia de cada vez, que nem na montanha. Como eu sempre falo para as pessoas que viajam comigo, pessoal, um passo de cada vez vai nos levar até o campo base, que amanhã vai nos levar até o cume. O nosso objetivo possível é o próximo passo. O nosso objetivo possível hoje
é o dia, é estar vivo, é agradecer. Eu diria que assim, fortificou meu aprendizado, né? De você valorizar o seu dia, né? Fortificou, eu tirei projetos da gaveta, Uaba, que estavam parados, porque o tempo me consumia, e o tempo, entenda-se, o sistema, né? Pô, eu tinha tempo, né? Então, eu resgatei isso. Então, e você se sentir feliz, mesmo preso, foi um reaprendizado, né? A gente fala, pô, posso até estar ansioso em querer voltar a estar com a montanha, e eu sinto, né? Muita essa falta. Ô, Fred, só em cima do que você falou, exatamente a pergunta aqui da Ellen. Tem algum pico? Qual o seu próximo sonho de montanha? Algum lugar, alguma coisa que você tá sonhando aí? A Ellen pergunta. Olha, eu tenho muitos sonhos, Ellen, viu? Obrigado pela pergunta. Olha, eu tenho muitos sonhos, mas atualmente, meu sonho é muito simples atualmente, né? Sair disso e ter a possibilidade de voltar para uma Pedra da Mina, para um Pico do Papagaio, né? Porque eu sei que eu consigo subir muitas montanhas aqui da América do Sul, mas eu quero aquele que está mais próximo agora. Eu quero ter a possibilidade... Transtorno, entrar num avião, um aeroporto... visto, né? Eu também estava com essa mesma coisa. Eu estava falando com os amigos, olha, agora o próximo passo, tudo bem que eu ia para a Indonésia, para Oceania, ia para África do Sul, ia para Bahamas, mas não interessa. Agora eu vou para Ilhabela, vou para... Por exemplo, hoje, a trilha que eu fiz hoje para abraçar esse jatobá na Mata Atlântica, é tão prazeroso você poder fazer uma pequena coisa, só de estar ao ar livre, sentindo o vento, que nem você falou, né? É muito bom isso. Mas só para concluir, Ellen, olha, além disso, sim, eu tinha um grande projeto que era para esse ano, e eu exatamente agora estaria me preparando para isso, que era subir o Chopicalque e o Alpamayo no Peru, na Cordilheira Blanca. Né? Onde são montanhas, as duas, Chopicalque, né, e Alpamayo. São duas montanhas lendárias, né, do andinismo aqui na América do Sul. Quem é montanhista sabe do que eu estou falando. O Alpamayo é conhecida como a montanha mais bonita do planeta. Né? Você não conhece ainda? Não, eu conheço. Já estive lá, mas você chegar lá novamente, e já faz muito tempo, seria um reencontro mágico que está programado agora, inclusive para aniversário, mas faz parte da vida. Na vida, a primeira lição que a gente aprende, né, que é ganhar e perder. E saber perder, não é derrota. Saber perder, na verdade, é voltar novamente melhor, né? E ver o que você aprende com essa derrota para poder, né, ganhar lá na frente de novo depois, né? Que bacana. E outra, eu estava falando com meu filho hoje até isso. Falei, a gente que tem o privilégio de comer 3 refeições por dia. Cara, que privilégio. Que come, a gente não tem direito, está com saúde, com certeza. A gente não tem direito de reclamar, né? São 55 mil famílias perderam seus entes. Eu sei, cara. Olha, precisa, aliás, nossas orações, nossos sentimentos para que quem esteja doente, convalescente, com certeza, cara. E para quem perdeu o ente querido, a gente tem que se solidarizar e parar de reclamar, né? Porque tem tanta gente reclamando, e de repente a gente é privilegiado nesse momento, né? Tem mais não dá para reclamar. Uma pergunta, não dá para reclamar. É uma pergunta bem interessante. Estar na montanha é estar mais perto de Deus? Com certeza, estar na montanha é mais perto de Deus. E não é pela altitude, mas é pela grande conexão. Eu falo que montanha, pedra, tem vida, né? E tem muitas pessoas que viajam comigo que elas falam a mesma coisa. Montanha e pedra tem vida. Estar lá, com certeza, é estar mais perto de Deus, porque você conversa com você e você interage com essa criação. Eu gosto muito de, inclusive, nesses lugares, cara, eu tenho rituais, né? A gente falou agora há pouco, eu tenho rituais de levantar as mãos, né? E sentir a conexão, parece que um raio entra na minha mão e me sinto diferente. Isso para mim é comungar com Deus, né? Cara, que legal. Você sabe que eu tava vendo o pessoal aí mais esotérico, mais espiritualizado até do que eu, que tem tantas linhas que a gente acaba alguma... E o pessoal tá falando das criaturas vivas, falava do reino dos vegetais, reino dos animais e do reino dos minerais, dizendo exatamente com o que você certeza. falou agora, que as pedras têm vida.
Você sabe que nos Andes, no Peru, a gente usa muito essa frase, e eu falo para todo mundo que viaja comigo, quem me conhece sabe disso. Eu falo, galera, água é vida, por isso que a gente tem que cuidar, porque a água que está aqui vai para alguém, e se você bebe, preenche os minerais que a gente não tem no dia a dia na cidade, né? Porque uma água que desce uma geleira e desce a rocha, quando ela chega para você com teu squeeze ou algo do gênero para beber, ela está rica em minerais. Né? Então, com certeza, ela tem vida. Você sabe que fizeram um teste, né? Uma água que sofreu imponência de vibração, de pensamento, de reza, né? Ela ficou mais forte, ficou mais, como que eu vou dizer? Ela tinha nutrientes e uma purificação melhor do que uma água que não se fez nada. Eu não sei se você está falando do mesmo trabalho, mas eu vi um trabalho de um japonês que fotografava as moléculas de água. E aí ele pegava a água, botava uma musiquinha bonita, uma oração de monge e tal, e fazia uma foto com o microscópio das moléculas. E a outra, ele deixava do noticiário de televisão com desgraça, notícia, e aí na hora de fotografar as moléculas, elas eram mais harmônicas, né? Mais simétricas, as da água abençoada. Vai ter uma pergunta bem legal aqui, Fred. Vamos lá. Você está perguntando qual a pior adversidade, qual a pior perrengue que você já passou com o montanhismo? Pô, me perguntaram isso outro dia, mas eu acho que a grande lição que eu carrego, eu tenho vários perrengues, tá? Uaba, mas eu vou te falar, é você ter vivido com a morte de um ser querido, de um amigo, na montanha, foi uma grande lição. Eu já tive essa lição antes com o irmão, mas não foi na montanha, mas você estar lá e presenciar isso, e você entender que até a morte é vida, é transformação e faz parte da vida, para mim, eu não chamaria de perrengue, eu chamaria de grande aprendizado. Né? Mas foi eu já tive muito. Rompeu um cabo? Que Sim, foi o quê? Foi uma avalanche, cara. Foi uma avalanche no Peru, na região de Alzangate. Né? E aí morreu o cliente e morreu meu amigo, um montanhista maravilhoso, né? Mas a esposa sobreviveu e, bom, e aí o aprendizado, e aí vem, aí posso chamar perrengue. Eu tinha uma expedição cavalada na sequência, Uaba. Imagina isso ter acontecido há menos de 30 dias e ter uma expedição. Meus clientes chegaram, né? Eu tive que fazer todo o trabalho mental de anos de experiência de montanhismo para poder fazer a expedição, subir a expedição, sorrir na expedição, passar positivismo, adquirir positivismo. Não, em outro lugar, aí já foi no Chile, né? E ter o sucesso da expedição. Então foi uma experiência assim que foi um perrengue, não foi fácil, mas a volta foi grandiosa. A volta e a graça de poder ter superado isso, né? É aquela coisa que a gente falou agora. Obrigado hoje, obrigado amanhã, obrigado ontem e obrigado pelo futuro, entendeu? Ô Fred, desculpa eu tocar num tema que deve ser uma ferida grande, né? Mas como que você escapou? Cara, eu escapei porque eu estava numa distância de 50, entre 50 e 80 metros. Tava paralelo, sabe, descendo. Cara, e do lado aqui desceu e, putz, foi nada agradável. Se estivesse em lugar trocado, não foi falha de planejamento? Não foi falha de nada. Sabe o que foi? Olha, montanismo, eu vou te falar uma coisa, Uaba, quem não gosta de risco, não suba a montanha, porque montanha tem risco calculado. Eu falo para todo cliente que me procura, olha, se você não gosta de risco, não vá para a montanha. Tudo calculado. Agora, uma vez uma jornalista me perguntou, você não tem medo de morrer? Olha, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer na cidade, atropelado ou assaltado, como já quase aconteceu, né? Mas na montanha não, eu diria que eu morreria. E para mim a relação morte, na verdade, nunca foi morte, nunca foi fim. Eu tenho na minha mente que morte é a continuação, é a passagem. E criei meus filhos menores e tento criá-los assim, né? Porque eu aprendi isso da vida, aprendi isso de uma maneira que conseguiu me dar uma continuidade. Ou seja, eu não vivo preocupado em que amanhã não vou estar aqui. Eu diria, eu sou tão grato, cara, que eu falo para você,
eu vivi mais sonhos do que sonhei, Guaba. Então eu estou satisfeito. Isso não impede de eu continuar sonhando, de querer mais. Eu amo a vida, sou apaixonado pela vida, né? E sou apaixonado por pessoas. Então essa relação para mim é importante, né? O povo nagual do México, do deserto, né? Eles falam muito que o guerreiro nagual tem que ter a morte como companheira, que é uma com certeza de vivenciar cada momento do seu agora para ter essa intensidade da vida, né? Você respeitar a morte que está do seu lado e aí aproveitar cada momento como se fosse o último, né? E poder ter essa gratidão que você está falando. Porque esse caso que você contou, se por acaso vocês tivessem invertido essas posições, ou a Valente fosse para lá, né? Você sabe que a minha mãe e até minha família, eu já deixei clara essa condição de que um dia pode acontecer, pode, e que se acontecer, tudo bem, não tem problema. E se por acaso tiver a situação, não é para ficar triste, é para comemorar o quanto que eu vivi até hoje, coisas fantásticas, entendeu? Isso que você falou do México, dos índios, a gente ouve isso, você conversa com um nativo dos Andes, no Peru, no Chile, né, na Bolívia, ele vai te ensinar a entender isso melhor. Mas a gente não precisa ir para lá para aprender, porque se você faz esse trabalho aqui, né, já é um bom caminho, né? E você está falando do mineiro, né, que o mineiro está mais próximo desse lado espiritual da montanha, e o Guimarães Rosa, o meu autor favorito, ali demais. Veredas, ele fala, viver é muito perigoso. Então, se você não gosta disso, você não pode estar vivo. Eu, por exemplo, mergulho com tubarão e fui ler uma estatística científica que morrem por ano mais pessoas que escorregam no banheiro e batem a cabeça e morrem. É verdade, do que eu tenho essa tubarão ou numa avalanche na montanha, né? Agora, tem duas perguntas aqui seguidas, eu vou emendar porque uma é rápido. Vamos lá. O Orobó Trekking pergunta o nome do livro que você falou na live da Colômbia. E, pessoal, sigam o Fred. Quando acabar essa live, eu vou obrigado. O Insta do Fred, para quem tiver interessado, seguir. E aí, no mesmo que eu deixo o Insta dele, eu deixo pro Orobó Trekking o nome do livro. Tá? Qual que é o livro, Fredão? Opa, deu um pauzinho aqui na internet. O Fred já tá voltando aqui para dar o nome do livro. Tô aqui. Tá aqui? Então tá me ouvindo? Qual que é o nome do livro? O livro é Touching the Void. Tocando, o livro você pode procurar, se chama Tocando o Vazio. É a história de Joyce Simpson, né, e do Simon Hayes, né? São dois montanistas britânicos que foram para o Ciúla Grande e tiveram uma experiência que para mim é um mantra. Eu gosto muito de assistir algumas situações trágicas, né? E isso eu tenho há muitos anos, tenho mais de 25 anos de montanismo, e eu falo para você, você ter um trabalho mental, um condicionamento psicológico adequado, ele te deixa, se não preparado, ele te coloca em condições de enfrentar situações adversas, né? E esse livro, esse filme, para mim é um mantra, né? Porque para mim é uma das maiores experiências, se não a maior experiência de sobrevivência na montanha, naquelas condições. Eu não vou contar muito para não dar spoiler, né? Mas não é avião com o time de rugby, é? Não é. É a história de dois montanistas, eles ascendem o Ciúla Grande, e pela inédita, pela face oeste, na Cordilheira Huayhuas, e chegam muito rápido até o cume. Só que na descida começa a história. Né? Eu conto, inclusive... Assim que a gente acabar essa live, você me passa direitinho o título e os autores, e eu coloco no story junto com o seu Insta, para quem quiser fazer mais perguntas, para quem for te seguir, e daí já coloco pro Orobó Trekking o nome do livro certinho. Legal. Agora, o Guto tá fazendo uma pergunta bem polêmica. Eu não desacredito nem acredito em nada. Eu não tenho a arrogância e a prepotência de não acreditar, porque eu acho que o universo é grande demais. Mas ele pergunta de encontros com OVNIs na montanha. De novo, eu não duvido, mas eu nunca tive nenhuma experiência com objetos voadores não identificados. Você já teve alguma, Fred? Quem pergunta?
O Guto. O Guto? Guto pergunta Guto. de OVNIs na montanha. Olha, eu já tive sim. Eu até essa experiência, eu também, que nem você, nem acredito nem desacredito. Mas por 2 vezes na mesma montanha e uma terceira em outra montanha, em lugares diferentes. Eu estava no Marmolejo, eu lembro da primeira vez, e eu estava com um grupo, estava acampando num glaciar. Estava em torno de uns 4.000 metros, mais ou menos, ainda, porque a gente estava na progressão para atingir uma base, para depois o cume. E no glaciar, ao longe, eu comecei a ver uma luz esquisita, né? Aí eu falei, pô, como tem rota de avião, só que eu conheço as rotas de avião ali. E ela estava vindo numa direção diferente. Eu comecei a olhar e ela crescia. Só que, de repente, do nada, esse ponto de luz virou 3 pontos. E assim, ó, 3 pontos. E o pior, depois, esses pontos se movimentavam. Cara, de repente... Aí quando começou isso, eu chamei os clientes, não vou citar os nomes aqui para não polemizar. Eu chamei ele, inclusive eu conto isso no meu livro. Chamei eles, né? Eu falei, vocês estão vendo o que eu estou vendo? É um avião? Todo mundo ficou assim, ó. O que é aquilo, cara? E mudava de cor, alguma coisa assim? Não, mudava de cor, e eu vi uma segunda vez no mesmo lugar, um pouco diferente, mas também assim. E aí eu fui atrás, porque o que me chamou a atenção, essa característica triangular, né? E eu fui pesquisar isso depois. E cara, eu encontrei relatos que mostram exatamente a mesma sensação que eu vi, né? E que outras pessoas testemunharam comigo, né? Então, assim, eu tenho certeza que tem vida, né? Se a gente tem aqui, talvez ela não seja igual a gente, né? Mas com certeza tem. Agora, não tive um contato imediato assim que eu diga, pô, mas a partir desse momento... É quase uma questão matemática, né? O universo é tão grande que seria improvável matematicamente que o único local que tem a vida é a Terra. Mas, de novo, eu nunca tive aí nenhum contato. Cara, mas foi uma experiência incrível. Tem agência de viagem que leva turista para ver UFO nas montanhas do Peru. No Peru. Sim, tem. No Peru eu nunca vi. O único lugar que eu vi essas 3 experiências foram no Chile. E eu soube de outras pessoas na região do Cajón del Maipo que eu não fui o único a ver. Então, não sei te dizer, não sei te explicar. Não desacredito, né? Mas acredito. A partir dessa experiência, eu acredito em OVNI, sim. Agora o Guto, de novo, mesmo que perguntou de OVNI, pergunta se eu já ouvi alguma história de OVNI embaixo d'água, mas ele acabou de me lembrar uma outra coisa. Olha, Guto, eu nunca ouvi falar, eu sou uma pessoa bem espiritualizada, acredito em um monte de coisa, um monte de energias, espíritos, acredito que devem existir coisas além da nossa dimensão, mas não, eu nunca vi OVNI embaixo da água. Mas o que eu queria compartilhar com o Fred e com o Marcelo Scaff, não sei se ele ainda está aqui nos acompanhando, é que eu já vi montanhas no fundo do mar, inclusive mergulhamos na cadeia Vitória Trindade, que é uma cordilheira de montanhas subaquáticas que sai na frente da cidade de Vitória, no Espírito Santo, em direção à Ilha da Trindade. E o nosso ponto de mergulho mais famoso do Brasil, a Ilha de Fernando de Noronha, nada mais é do que o topo de uma montanha submarina que vem lá dos 2.000 ou 3.000, agora não lembro de cabeça, não sei quantos 1.000 metros de profundidade, e vai subindo essa montanha e tem aí os seus 100 e poucos metros, que é o ponto mais alto, que é o Morro do Pico. Você sabia disso, Fred, que o fundo do mar é cheio de montanhas? Sim, eu vou te falar, eu vou te confessar uma coisa. Eu sou apaixonado pelo mar. Para mim, o mar é a montanha ao contrário, entendeu? Então, é um universo mágico, tanto quanto a montanha, é um universo especial, é um universo de conexão, é um universo harmonioso, um universo de sintonia, um universo de descobertas, né? Então, assim, eu digo sempre de grandes expedições, volto com uma vontade para o mar, ficar sentado, tomar um banho de mar, cara. Eu tenho, sim, eu sou fascinado por documentários, e aliás, o que eu mais tenho visto nesse período intro, né, de isolamento, são documentários. Tá aí legal, tem tanto acessível, né? Aliás,
Aproveitando essa dica, Fredão, porque a gente tem só mais 5 minutos e o Insta vamos lá. da live quando dá 1 hora. Mas aproveitando essa dica, sempre nas minhas lives, eu tenho dado dicas de documentários, inclusive os de animais e os de mar, que são os que eu faço. O Noite na Terra, enfim, uma série de documentários que eu recomendei para o pessoal assistir. A gente tem aqui mais uns últimos minutinhos. O que você recomenda de doc que esteja acessível, Netflix, Amazon, enfim, documentários sobre montanha que eu mesmo vou ver com meu filho esse fim de semana? Olha, eu tenho visto vários documentários, né? Eu gosto muito do... Olha, eu assisti um que me marcou demais, inclusive não é de montanha, mas foi feita pela... Não sei se é Discovery, acho que é On the Rock, com o Will Smith, ele está apresentando. Rock, não é? Uma rocha isso, sobre o planeta exato. Terra. Gente, o que é aquilo? E eu sou fissurado por universo, pelo cosmos. Para mim é um negócio que me fascina. E olha, ouvir os depoimentos desses astronautas nesse documentário, eu me identifiquei. Né? Tem um que fala que teve na Apollo 11, né? Que ele comenta que é citado nesse documentário de que ele teve, pela primeira vez na vida, quando esteve em órbita, fora da nave, ele se sentiu só que esse só dele era só com ele. Ou seja, não é que ele estava só de solidão, era ele e ele. E a partir desse ponto, ele mudou a forma de ver o mundo, a esfera de se comunicar, a esfera de lidar com as coisas, porque ele já não era o mesmo cara. E eu digo para vocês, eu me identifiquei nisso porque eu me sinto assim. Eu, às vezes, quando chego em certos lugares e eu volto conectado. E, cara, tudo que eu olho ao meu redor, para mim é estranho. Eu fui do mundo corporativo, eu chegava para a reunião de segunda-feira, eu fui diretor de marketing. Cara, todo mundo lá no estresse, no pico e tal, e eu não, cara. Eu tava conectado, sereno, porque o mundo para mim já era diferente. Controla o estresse. Fred, entrou essa tem um documentário que eu... Nós temos 1 minuto e meio apenas. Tá, vamos embora. Queria dizer que foi um prazer, o bate-papo nem parece que passou 1 hora, nós estamos conversando aqui há 20 minutos. Mas, pessoal, sigam o Fred e saibam que quando a pandemia passar, ele guia grupos para ir para as montanhas também aqui próximo do Brasil, para ter dentro do Brasil, aqui próximo de São Paulo, Minas Gerais, onde vocês podem ter um primeiro contato aí com as montanhas e conhecer o trabalho dele. Eu vou pôr agora no Insta o nome do livro, do filme e o Insta deles. Fred, se me despedindo de você, por favor, se despede aí. Obrigado, cara. A gente tem 55 pessoas com a gente. Obrigado, pessoal. Seja feliz, não por ontem, nem pelo que podia ser. Seja feliz hoje, por hoje. Uaba, obrigado. Tamo junto, sou seu fã. E obrigado, Colômbia. Pô, eu também. Obrigado, Colômbia. E vamos fazer uma caminhada de novo aberta pro pessoal. Comprometido. Ou para algum lugar desse. Fechado. São Francisco Xavier. Vou te levar pro Pico do Papagaio. Bora, algum lugar que seja simples, que a gente possa fazer num fim de semana, vamos eu e você junto. Tá bom, meu amigo. Obrigado. Vai ser mágico, com certeza. Lá, pessoal, obrigado aí pela presença de todo mundo. Lembrem das palavras do Fred. Sejam felizes agora. Bom, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Ele é extenso, mas rico em conteúdo, uma dinâmica bem diferente, né? E, bom, espero vocês no próximo episódio. Uma excelente semana. Muito obrigado.